Assista ao que foi tratado no último dia 15 de maio na Comissão de Educação da Câmara. É a volta do kit gay nas escolas, onde milhões de crianças estarão sendo estimuladas a serem homossexuais. Assista. Lateral tema: respeito à diversidade se aprende na infância. Sexualidade, papéis de gênero e educação na infância e na adolescência. Do que os professores quase sempre lhe culpam, a criança, né, pelas humilhações que ela sofre. Quem manda ter esse jeitinho? Quem manda botar flores no caderno? Tome jeito de homem e os outros vão deixar de lhe xingar e lhe bater, dizem os professores. Quantos não foram parar em mãos de psicólogos charlatães e pastores curandeiros na esperança de pôr fim ao sofrimento de uma vida no armário, que uma vida no armário lhes traz, sendo que essas terapias só fazem aumentar o sofrimento. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil, que recorrentemente, no caso da pedofilia dentro da Igreja Católica, é a culpa da criança homossexual. Tá? As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, tá, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá? Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Entretanto, e aí é um fenômeno que eu tenho percebido nos últimos anos, é que as crianças estão aparecendo, surgindo como homossexuais e se identificando como cada vez mais cedo. Que ela diz que a professora dela foi a prostituta. E a escola dela foi a escola da vida. Minhas melhores professoras foram justamente as prostitutas. Por onde eu fui expulsa, foi o meio que me acolheu. Então não tem nem o que se discutir, entendeu? Um kit ou qualquer coisa, até dele ser chamado um kit gay, que no Estado brasileiro, que vê essa necessidade de ser colocado isso dentro das escolas, e ele tem que colocar, não tem que ficar entrando nessas todas as discussões. Do projeto Escola Sem Homofobia, que, repito, falo aqui nem como deputada, falo também como professora que sou, um projeto cuidadosamente elaborado, né, dentro, inclusive, dos padrões científicos. Um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou, um beijo lésbico na boca. A gente ficou uns 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... E nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Com um monitor, ensinando como colocar a camisinha no pênis. E aí ele explicava para você abrir a camisinha, apertar a camisinha na ponta, desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E o pênis na vagina, e o pênis na... Depois do 10º pênis na vagina, eu virei para ele e perguntei, mas, meu querido, quem disse que eu vou introduzir o pênis na vagina? E ele levou uns 10 minutos para entender o que eu estava dizendo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Para o material, a hora que fosse na escola, ele não ficar enfiado lá em alguma gaveta. Então, para colocar o cartaz na escola, para as professoras e os estudantes poderem reivindicar. E outra, esse material foi feito com recursos públicos. Agradecer à Comissão de Direitos Humanos, aí nos nossos queridos deputados, que inclusive aprovamos uma emenda de 11 milhões na semana passada. Obrigado ao Chico Alencar, que tem sido o nosso grande articulador. Recursos da nossa população, que veio do dinheiro público. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista, sem medo de ser feliz. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, em que um vereador propôs uma aberração constitucional, uma lei inconstitucional, uma aberração mesmo, que propõe que o município proíba a distribuição na rede pública de ensino municipal de qualquer material que venha enfrentar a homofobia ou trabalhar o tema... Vemos pastores que
sempre quando falam de pedofilia, querem ligar a pedofilia à homossexualidade, quando que as pesquisas nos mostram que mais de 70% dos pedófilos são pais, são tios, são avós, são primos. Talvez os outros 30% estejam aí dentro das igrejas, nos púlpitos, vestindo batinas e pregando por aí. O deputado Jean falou do capetinha que tentou, porque filho de capeta é capetinha, né? O capetinha que tentou passar uma aberração lá na Câmara dos Vereadores do Rio. É um absurdo não deixar que seja distribuído material. Menino de 12 anos, porque é pego com uma revista gay, é expulso das escolas públicas. Porque o que a gente mais vê nas escolas públicas são imagens de santos, crucifixos, enquanto que o Estado é laico. Eu acho que está na hora da gente tirar as imagens de Maria, de santo isso, de santo daquilo, e de crucifixos dos espaços públicos. Poder de projetos, fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas, se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Não podemos assistir passivamente este movimento que busca acabar com a família e as religiões. Mesmo respondendo a dezenas de processos, continuarei fazendo a minha parte. Quanto a você, não se omita. Amanhã poderá ser tarde. Assista ao que foi tratado no último dia 15 de maio na Comissão de Educação da Câmara. É a volta do kit gay nas escolas, onde milhões de crianças estarão sendo estimuladas a serem homossexuais. Assista. Terá o tema Respeito à diversidade se aprende na infância. Sexualidade, papéis de gênero e educação na infância e na adolescência. Do que os professores quase sempre lhe culpam, a criança, né, pelas humilhações que ela sofre. Quem manda ter esse jeitinho? Quem manda botar flores no caderno? Tome jeito de homem e os outros vão deixar de lhe xingar e lhe bater, dizem os professores. Quantos não foram parar em mãos de psicólogos charlatães e pastores curandeiros na esperança de pôr fim ao sofrimento de uma vida no armário, que uma vida no armário lhes traz, sendo que essas terapias só fazem aumentar o sofrimento. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil, que recorrentemente, no caso da pedofilia dentro da Igreja Católica, é a culpa da criança homossexual, tá? As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas, e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, tá, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá? Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Entretanto, e aí é um fenômeno que eu tenho percebido nos últimos anos, é que as crianças estão aparecendo, surgindo como homossexuais e se identificando como cada vez mais cedo. Que ela diz que a professora dela foi a prostituta e a escola dela foi a escola da vida. Minhas melhores professoras foram justamente as prostitutas. Por onde eu fui expulsa foi o meio que me acolheu. Então não tem nem o que se discutir, entendeu? Um kit ou qualquer coisa, até dele ser chamado um kit gay, que no Estado brasileiro que vê essa necessidade de ser colocado isso dentro das escolas. E ele tem que colocar, não tem que ficar entrando nessas todas as discussões. Do projeto Escola Sem Homofobia, que, repito, falo aqui nem como deputada, falo também como professora que sou, um projeto cuidadosamente elaborado, né, dentro, inclusive, dos padrões científicos. Um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou
um beijo lésbico na boca. A gente ficou uns 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... Nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Com um monitor, ensinando como colocar a camisinha no pênis. E aí ele explicava para você abrir a camisinha, apertar a camisinha na ponta, desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E o pênis na vagina, e o pênis na... Depois do 10º pênis na vagina, eu virei para ele e perguntei, mas, meu querido, quem disse que eu vou introduzir o pênis na vagina? E ele levou uns 10 minutos para entender o que eu estava dizendo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Para o material, a hora que fosse na escola, ele não ficar enfiado lá em alguma gaveta. Então, para colocar o cartaz na escola, para as professoras e os estudantes poderem reivindicar. E outra, esse material foi feito com recursos públicos. Agradecer à Comissão de Direitos Humanos, aí nos nossos queridos deputados, que inclusive aprovamos uma emenda de 11 milhões na semana passada. Obrigado ao Chico Alencar, que tem sido o nosso grande articulador. Recursos da nossa população, que veio do dinheiro público. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, em que um vereador propôs uma aberração constitucional, uma lei inconstitucional, uma aberração mesmo, que propõe que o município proíba a distribuição na rede pública de ensino municipal de qualquer material que venha enfrentar a homofobia ou trabalhar o tema... Vemos pastores que... sempre quando falam de pedofilia, querem ligar a pedofilia à homossexualidade, quando que as pesquisas nos mostram que mais de 70% dos pedófilos são pais, são tios, são avós, são primos. Talvez os outros 30% estejam aí dentro das igrejas, nos púlpitos, vestindo batinas e pregando por aí. O deputado Jean falou do capetinha que tentou, porque filho de capeta é capetinha, né? O capetinha que tentou passar uma aberração lá na Câmara dos Vereadores do Rio. É um absurdo não deixar que seja distribuído material... Menino de 12 anos, porque é pego com uma revista gay, é expulso das escolas públicas. Porque o que a gente mais vê nas escolas públicas são imagens de santos, crucifixos, enquanto que o Estado é laico. Eu acho que está na hora da gente tirar as imagens de Maria, de santo isso, de santo daquilo, e de crucifixos dos espaços públicos. Poder de projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas, se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Não podemos assistir passivamente este movimento que busca acabar com a família e as religiões. Mesmo respondendo a dezenas de processos, continuarei fazendo a minha parte. Quanto a você, não se omita. Amanhã poderá ser tarde. Assista ao que foi tratado no último dia 15 de maio na Comissão de Educação da Câmara. É a volta do kit gay nas escolas, onde milhões de crianças estarão sendo estimuladas a serem homossexuais. Assista. Lateral tema: respeito à diversidade se aprende na infância. Sexualidade, papéis de gênero e educação na infância e na adolescência. Do que os professores quase sempre lhe culpam, a criança, né, pelas humilhações que ela sofre. Quem manda ter esse jeitinho? Quem manda botar flores no caderno? Tome jeito de homem e os outros vão deixar de lhe xingar e lhe bater, dizem os professores. Quantos não foram parar em mãos de psicólogos charlatães e pastores curandeiros na esperança de pôr fim ao sofrimento de uma vida no armário, que uma vida no armário lhes traz, sendo que essas terapias só fazem aumentar o sofrimento? Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil.
que recorrentemente, no caso da pedofilia dentro da Igreja Católica, é a culpa da criança homossexual. Tá? As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, tá? Com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá? Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Entretanto, e aí é um fenômeno que eu tenho percebido nos últimos anos, é que as crianças estão aparecendo, surgindo como homossexuais e se identificando como cada vez mais cedo. Que ela diz que a professora dela foi a prostituta. E a escola dela foi a escola da vida. Minhas melhores professoras foram justamente as prostitutas. Por onde eu fui expulsa, foi o meio que me acolheu. Então não tem nem o que se discutir, entendeu? Um kit ou qualquer coisa, até dele ser chamado um kit gay, que no Estado brasileiro que vê essa necessidade de ser colocado isso dentro das escolas, e ele tem que colocar, não tem que ficar entrando nessas todas discussões. Do projeto Escola Sem Homofobia, que, repito, falo aqui nem como deputada, falo também como professora que sou, um projeto cuidadosamente elaborado, né, dentro, inclusive, dos padrões científicos. Um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou, um beijo lésbico na boca. A gente ficou uns 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... E nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Com um monitor, ensinando como colocar a camisinha no pênis. E aí ele explicava para você abrir a camisinha, apertar a camisinha na ponta, desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E o pênis na vagina, e o pênis na... Depois do 10º pênis na vagina, eu virei para ele e perguntei, mas, meu querido, quem disse que eu vou introduzir o pênis na vagina? E ele levou uns 10 minutos para entender o que eu estava dizendo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Para o material, a hora que fosse na escola, ele não ficar enfiado lá em alguma gaveta. Então, para colocar o cartaz na escola, para as professoras e os estudantes poderem reivindicar. E outra, esse material foi feito com recursos públicos. Agradecer à Comissão de Direitos Humanos, aí nos nossos queridos deputados, que inclusive aprovamos uma emenda de 11 milhões na semana passada. Obrigado ao Chico Alencar, que tem sido o nosso grande articulador. Recursos da nossa população, que veio do dinheiro público. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista, sem medo de ser feliz. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, em que um vereador propôs uma aberração constitucional, uma lei inconstitucional, uma aberração mesmo, que propõe que o município proíba a distribuição na rede pública de ensino municipal de qualquer material que venha enfrentar a homofobia ou trabalhar o tema... Vemos pastores que... sempre quando falam de pedofilia, querem ligar a pedofilia à homossexualidade, quando que as pesquisas nos mostram que mais de 70% dos pedófilos são pais, são tios, são avós, são primos. Talvez os outros 30% estejam aí dentro das igrejas, nos púlpitos, vestindo batinas e pregando por aí. O deputado Jean falou do capetinha que tentou, porque é filho de capeta é capetinha, né? O capetinha que tentou passar uma aberração lá na Câmara dos Vereadores do Rio, é um absurdo. Não deixar que seja distribuído material... Menino de 12 anos, porque
é pego com uma revista gay, é expulso das escolas públicas, porque o que a gente mais vê nas escolas públicas são imagens de santos, crucifixos, enquanto que o Estado é laico. Eu acho que está na hora da gente tirar as imagens de Maria, de santo isso, de santo daquilo, e de crucifixos dos espaços públicos. Poder de projetos, fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Não podemos assistir passivamente este movimento que busca acabar com a família e as religiões. Mesmo respondendo a dezenas de processos, continuarei fazendo a minha parte. Quanto a você, não se omita. Amanhã poderá ser tarde. Assista ao que foi tratado no último dia 15 de maio na Comissão de Educação da Câmara. É a volta do kit gay nas escolas, onde milhões de crianças estarão sendo estimuladas a serem homossexuais. Assista. Terá o tema: respeito à diversidade se aprende na infância. Sexualidade, papéis de gênero e educação na infância e na adolescência. Do que os professores quase sempre lhe culpam, a criança, né, pelas humilhações que ela sofre. Quem manda ter esse jeitinho? Quem manda botar flores no caderno? Tome jeito de homem e os outros vão deixar de lhe xingar e lhe bater, dizem os professores. Quantos não foram parar em mãos de psicólogos charlatães e pastores curandeiros na esperança de pôr fim ao sofrimento de uma vida no armário, que uma vida no armário lhes traz, sendo que essas terapias só fazem aumentar o sofrimento? Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil, que recorrentemente, no caso da pedofilia dentro da Igreja Católica, é a culpa da criança homossexual. Tá? As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas, e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, tá, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá? Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Entretanto, e aí é um fenômeno que eu tenho percebido nos últimos anos, é que as crianças estão aparecendo, surgindo como homossexuais e se identificando como cada vez mais cedo. Que ela diz que a professora dela foi a prostituta. E a escola dela foi a escola da vida. Minhas melhores professoras foram justamente as prostitutas. Por onde eu fui expulsa foi o meio que me acolheu. Então não tem nem o que se discutir, entendeu? Um kit ou qualquer coisa, até dele ser chamado um kit gay, que no Estado brasileiro que vê essa necessidade de ser colocado isso dentro das escolas, e ele tem que colocar, não tem que ficar entrando nessas todas as discussões. Do projeto Escola Sem Homofobia, que, repito, falo aqui nem como deputada, falo também como professora que sou, um projeto cuidadosamente elaborado, né, dentro, inclusive, dos padrões científicos. Um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou, um beijo lésbico na boca. A gente ficou uns 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... E nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Com um monitor, ensinando como colocar a camisinha no pênis. E aí ele explicava para você abrir a camisinha, apertar a camisinha na ponta, desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E o pênis na vagina, e o pênis na... Depois do 10º pênis na vagina, eu virei para ele e perguntei, mas, meu querido, quem disse que eu vou introduzir o pênis na vagina? E ele levou uns 10 minutos para entender o que eu estava dizendo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias.
No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Para o material, a hora que fosse na escola, ele não ficar enfiado lá em alguma gaveta. Então, para colocar o cartaz na escola, para as professoras e os estudantes poderem reivindicar. E outra, esse material foi feito com recursos públicos. Agradecer à Comissão de Direitos Humanos, aí nos nossos queridos deputados, que inclusive aprovamos uma emenda de 11 milhões na semana passada. Obrigado ao Chico Alencar, que tem sido o nosso grande articulador. Recursos da nossa população, que veio do dinheiro público. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, em que um vereador propôs uma aberração constitucional, uma lei inconstitucional, uma aberração mesmo, que propõe que o município proíba a distribuição na rede pública de ensino municipal de qualquer material que venha enfrentar a homofobia ou trabalhar o tempo de... Vemos pastores que, sempre quando falam de pedofilia, querem ligar a pedofilia à homossexualidade, quando que as pesquisas nos mostram que mais de 70% dos pedófilos são pais, são tios, são avós, são primos. Talvez os outros 30% estejam aí dentro das igrejas, nos púlpitos, vestindo batinas e pregando por aí. O deputado Jean falou do capetinha que tentou, porque filho de capeta é capetinha, né? O capetinha que tentou passar uma aberração lá na Câmara dos Vereadores do Rio. É um absurdo não deixar que seja distribuído material. Menino de 12 anos, porque é pego com uma revista gay, é expulso das escolas públicas, porque o que a gente mais vê nas escolas públicas são imagens de santos, crucifixos, enquanto que o Estado é laico. Eu acho que está na hora da gente tirar as imagens de Maria, de santo isso, de santo daquilo, e de crucifixos dos espaços públicos. Poder de projetos fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas, se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Não podemos assistir passivamente este movimento que busca acabar com a família e as religiões. Mesmo respondendo a dezenas de processos, continuarei fazendo a minha parte. Quanto a você, não se omita. Amanhã poderá ser tarde. Assista ao que foi tratado no último dia 15 de maio na Comissão de Educação da Câmara. É a volta do kit gay nas escolas, onde milhões de crianças estarão sendo estimuladas a serem homossexuais. Assista. Terá o tema: respeito à diversidade se aprende na infância. Sexualidade, papéis de gênero e educação na infância e na adolescência. Do que os professores quase sempre lhe culpam, a criança, né, pelas humilhações que ela sofre. Quem manda ter esse jeitinho? Quem manda botar flores no caderno? Tome jeito de homem e os outros vão deixar de lhe xingar e lhe bater, dizem os professores. Quantos não foram parar em mãos de psicólogos charlatães e pastores curandeiros na esperança de pôr fim ao sofrimento de uma vida no armário, que uma vida no armário lhes traz, sendo que essas terapias só fazem aumentar o sofrimento. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil, que recorrentemente, no caso da pedofilia dentro da Igreja Católica, é a culpa da criança homossexual. Tá? As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, tá, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá?
Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Entretanto, e aí é um fenômeno que eu tenho percebido nos últimos anos, é que as crianças estão aparecendo, surgindo como homossexuais e se identificando como cada vez mais cedo. Que ela diz que a professora dela foi a prostituta. E a escola dela foi a escola da vida. Minhas melhores professoras foram justamente as prostitutas. Por onde eu fui expulsa, foi o meio que me acolheu. Então não tem nem o que se discutir, entendeu? Um kit ou qualquer coisa, até dele ser chamado um kit gay, que no Estado brasileiro que vê essa necessidade de ser colocado isso dentro das escolas, e ele tem que colocar, não tem que ficar entrando nessas todas as discussões. Do projeto Escola Sem Homofobia, que, repito, falo aqui nem como deputada, falo também como professora que sou, um projeto cuidadosamente elaborado, né, dentro, inclusive, dos padrões científicos. Um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou, um beijo lésbico na boca. A gente ficou uns 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... E nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Com um monitor, ensinando como colocar a camisinha no pênis. E aí ele explicava para você abrir a camisinha, apertar a camisinha na ponta, desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E o pênis na vagina, e o pênis na... Depois do 10º pênis na vagina, eu virei para ele e perguntei, mas, meu querido, quem disse que eu vou introduzir o pênis na vagina? E ele levou uns 10 minutos para entender o que eu estava dizendo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Para o material, a hora que fosse na escola, ele não ficar enfiado lá em alguma gaveta. Então, para colocar o cartaz na escola, para as professoras e os estudantes poderem reivindicar. E outra, esse material foi feito com recursos públicos. Agradecer à Comissão de Direitos Humanos, aí nos nossos queridos deputados, que inclusive aprovamos uma emenda de 11 milhões na semana passada. Obrigado ao Chico Alencar, que tem sido o nosso grande articulador. Recursos da nossa população, que veio do dinheiro público. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, em que um vereador propôs uma aberração constitucional, uma lei inconstitucional, uma aberração mesmo, que propõe que o município proíba a distribuição na rede pública de ensino municipal de qualquer material que venha enfrentar a homofobia ou trabalhar o tema... Vemos pastores que... sempre quando falam de pedofilia, querem ligar a pedofilia à homossexualidade, quando que as pesquisas nos mostram que mais de 70% dos pedófilos são pais, são tios, são avós, são primos. Talvez os outros 30% estejam aí dentro das igrejas, nos púlpitos, vestindo batinas e pregando por aí. O deputado Jean falou do capetinha que tentou, porque filho de capeta é capetinha, né? O capetinha que tentou passar uma aberração lá na Câmara dos Vereadores do Rio. É um absurdo não deixar que seja distribuído material... Menino de 12 anos, porque é pego com uma revista gay, é expulso das escolas públicas. Porque o que a gente mais vê nas escolas públicas são imagens de santos, crucifixos, enquanto que o Estado é laico. Eu acho que está na hora da gente tirar as imagens de Maria, de santo isso, de santo daquilo, e de crucifixos dos espaços públicos. Poder de projetos, fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas, se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Não podemos assistir passivamente este movimento que busca acabar com a família e as religiões. Mesmo respondendo a dezenas de processos, continuarei fazendo a minha parte.
Quanto a você, não se omita. Amanhã poderá ser tarde. Assista ao que foi tratado no último dia 15 de maio na Comissão de Educação da Câmara. É a volta do kit gay nas escolas, onde milhões de crianças estarão sendo estimuladas a serem homossexuais. Assista. Terá o tema Respeito à diversidade se aprende na infância. Sexualidade, papéis de gênero e educação na infância e na adolescência. Do que os professores quase sempre lhe culpam, a criança, né, pelas humilhações que ela sofre. Quem manda ter esse jeitinho? Quem manda botar flores no caderno? Tome jeito de homem e os outros vão deixar de lhe xingar e lhe bater, dizem os professores. Quantos não foram parar em mãos de psicólogos charlatães e pastores curandeiros na esperança de pôr fim ao sofrimento de uma vida no armário, que uma vida no armário lhes traz, sendo que essas terapias só fazem aumentar o sofrimento. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil, que recorrentemente, no caso da pedofilia dentro da Igreja Católica, é a culpa da criança homossexual. Tá? As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, tá, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá? Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Entretanto, e aí é um fenômeno que eu tenho percebido nos últimos anos, é que as crianças estão aparecendo, surgindo como homossexuais e se identificando como cada vez mais cedo. Que ela diz que a professora dela foi a prostituta. E a escola dela foi a escola da vida. Minhas melhores professoras foram justamente as prostitutas. Por onde eu fui expulsa, foi o meio que me acolheu. Então não tem nem o que se discutir, entendeu? Um kit ou qualquer coisa, até dele ser chamado um kit gay, que no Estado brasileiro que vê essa necessidade de ser colocado isso dentro das escolas, e ele tem que colocar, não tem que ficar entrando nessas todas as discussões. Do projeto Escola Sem Homofobia, que, repito, falo aqui nem como deputada, falo também como professora que sou, um projeto cuidadosamente elaborado, né, dentro, inclusive, dos padrões científicos. Um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou, um beijo lésbico na boca. A gente ficou uns 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... Nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Com um monitor, ensinando como colocar a camisinha no pênis. E aí ele explicava para você abrir a camisinha, apertar a camisinha na ponta, desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E o pênis na vagina, e o pênis na... Depois do 10º pênis na vagina, eu virei para ele e perguntei, mas, meu querido, quem disse que eu vou introduzir o pênis na vagina? E ele levou uns 10 minutos para entender o que eu estava dizendo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Para o material, a hora que fosse na escola, ele não ficar enfiado lá em alguma gaveta. Então, para colocar o cartaz na escola, para as professoras e os estudantes poderem reivindicar. E outra, esse material foi feito com recursos públicos. Agradecer à Comissão de Direitos Humanos, aí nos nossos queridos deputados, que inclusive aprovamos uma emenda de 11 milhões na semana passada. Obrigado ao Chico Alencar, que tem sido o nosso grande articulador. Recursos da nossa população, que veio do dinheiro público. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, em que um vereador propôs uma aberração constitucional
uma lei inconstitucional, uma aberração mesmo, que propõe que o município proíba a distribuição na rede pública de ensino municipal de qualquer material que venha enfrentar a homofobia ou trabalhar o tema... Vemos pastores que, sempre quando falam de pedofilia, querem ligar a pedofilia à homossexualidade, quando que as pesquisas nos mostram que mais de 70% dos pedófilos são pais, são tios, são avós, são primos. Talvez os outros 30% estejam aí dentro das igrejas, nos púlpitos, vestindo batinas e pregando por aí. O deputado Jean falou do capetinha que tentou, porque filho de capeta é capetinha, né? O capetinha que tentou passar uma aberração lá na Câmara dos Vereadores do Rio. É um absurdo não deixar que seja distribuído material... Menino de 12 anos, porque é pego com uma revista gay, é expulso das escolas públicas. Porque o que a gente mais vê nas escolas públicas são imagens de santos, crucifixos, enquanto que o Estado é laico. Eu acho que está na hora da gente tirar as imagens de Maria, de santo isso, de santo daquilo, e de crucifixos dos espaços públicos. Poder de projetos, fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas, se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Não podemos assistir passivamente este movimento que busca acabar com a família e as religiões. Mesmo respondendo a dezenas de processos, continuarei fazendo a minha parte. Quanto a você, não se omita. Amanhã poderá ser tarde. Assista ao que foi tratado no último dia 15 de maio na Comissão de Educação da Câmara. É a volta do kit gay nas escolas, onde milhões de crianças estarão sendo estimuladas a serem homossexuais. Assista. Lateral tema: respeito à diversidade se aprende na infância. Sexualidade, papéis de gênero e educação na infância e na adolescência. Do que os professores quase sempre lhe culpam, a criança, né, pelas humilhações que ela sofre. Quem manda ter esse jeitinho? Quem manda botar flores no caderno? Tome jeito de homem e os outros vão deixar de lhe xingar e lhe bater, dizem os professores. Quantos não foram parar em mãos de psicólogos charlatães e pastores curandeiros na esperança de pôr fim ao sofrimento de uma vida no armário, que uma vida no armário lhes traz, sendo que essas terapias só fazem aumentar o sofrimento. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil, que recorrentemente, no caso da pedofilia dentro da Igreja Católica, é a culpa da criança homossexual. Tá? As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas, e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, tá, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá? Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Entretanto, e aí é um fenômeno que eu tenho percebido nos últimos anos, é que as crianças estão aparecendo, surgindo como homossexuais e se identificando como cada vez mais cedo. Que ela diz que a professora dela foi a prostituta. E a escola dela foi a escola da vida. Minhas melhores professoras foram justamente as prostitutas. Por onde eu fui expulsa, foi o meio que me acolheu. Então não tem nem o que se discutir, entendeu? Um kit ou qualquer coisa, até dele ser chamado um kit gay, que no Estado brasileiro que vê essa necessidade de ser colocado isso dentro das escolas, e ele tem que colocar, não tem que ficar entrando nessas todas as discussões. Do projeto Escola Sem Homofobia, que, repito, falo aqui nem como deputada, falo também como professora que sou,
um projeto cuidadosamente elaborado, né, dentro, inclusive, dos padrões científicos. Um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou um beijo lésbico na boca. A gente ficou uns 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... E nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Com um monitor, ensinando como colocar a camisinha no pênis. E aí ele explicava para você abrir a camisinha, apertar a camisinha na ponta, desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E o pênis na vagina, e o pênis na... Depois do 10º pênis na vagina, eu virei para ele e perguntei, mas, meu querido, quem disse que eu vou introduzir o pênis na vagina? E ele levou uns 10 minutos para entender o que eu estava dizendo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Para o material, a hora que fosse na escola, ele não ficar enfiado lá em alguma gaveta. Então, para colocar o cartaz na escola, para as professoras e os estudantes poderem reivindicar. E outra, esse material foi feito com recursos públicos. Agradecer à Comissão de Direitos Humanos, aí nos nossos queridos deputados, que inclusive aprovamos uma emenda de 11 milhões na semana passada. Obrigado ao Chico Alencar, que tem sido o nosso grande articulador. Recursos da nossa população, que veio do dinheiro público. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, em que um vereador propôs uma aberração constitucional, uma lei inconstitucional, uma aberração mesmo, que propõe que o município proíba a distribuição na rede pública de ensino municipal de qualquer material que venha enfrentar a homofobia ou trabalhar o tema... Vemos pastores que... sempre quando falam de pedofilia, querem ligar a pedofilia à homossexualidade, quando que as pesquisas nos mostram que mais de 70% dos pedófilos são pais, são tios, são avós, são primos. Talvez os outros 30% estejam aí dentro das igrejas, nos púlpitos, vestindo batinas e pregando por aí. O deputado Jean falou do capetinha que tentou, porque filho de capeta é capetinha, né? O capetinha que tentou passar uma aberração lá na Câmara dos Vereadores do Rio. É um absurdo não deixar que seja distribuído material... Menino de 12 anos, porque é pego com uma revista gay, é expulso das escolas públicas. Porque o que a gente mais vê nas escolas públicas são imagens de santos, crucifixos, enquanto que o Estado é laico. Eu acho que está na hora da gente tirar as imagens de Maria, de santo isso, de santo daquilo, e de crucifixos dos espaços públicos. Poder de projetos, fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas, se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Não podemos assistir passivamente este movimento que busca acabar com a família e as religiões. Mesmo respondendo a dezenas de processos, continuarei fazendo a minha parte. Quanto a você, não se omita. Amanhã poderá ser tarde. Assista ao que foi tratado no último dia 15 de maio na Comissão de Educação da Câmara. É a volta do kit gay nas escolas, onde milhões de crianças estarão sendo estimuladas a serem homossexuais. Assista. Lateral tema: respeito à diversidade se aprende na infância. Sexualidade, papéis de gênero e educação na infância e na adolescência. Do que os professores quase sempre lhe culpam, a criança, né, pelas humilhações que ela sofre. Quem manda ter esse jeitinho? Quem manda botar flores no caderno? Tome jeito de homem e os outros vão deixar de lhe xingar e lhe bater, dizem os professores. Quantos não foram parar em mãos de psicólogos charlatães e pastores curandeiros na esperança de pôr fim ao sofrimento de uma vida no armário, que uma vida no armário lhes traz? Sendo que essas terapias
só fazem aumentar o sofrimento. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil, que recorrentemente, no caso da pedofilia dentro da Igreja Católica, é a culpa da criança homossexual. Tá? As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas, e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, tá? Com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá? Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Entretanto, e aí é um fenômeno que eu tenho percebido nos últimos anos, é que as crianças estão aparecendo, surgindo como homossexuais e se identificando como cada vez mais cedo. Que ela diz que a professora dela foi a prostituta. E a escola dela foi a escola da vida. Minhas melhores professoras foram justamente as prostitutas. Por onde eu fui expulsa, foi o meio que me acolheu. Então não tem nem o que se discutir, entendeu? Um kit ou qualquer coisa, até dele ser chamado um kit gay, que no Estado brasileiro que vê essa necessidade de ser colocado isso dentro das escolas, e ele tem que colocar, não tem que ficar entrando nessas todas as discussões. Do projeto Escola Sem Homofobia, que, repito, falo aqui nem como deputada, falo também como professora que sou, um projeto cuidadosamente elaborado, né, dentro, inclusive, dos padrões científicos. Um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou, um beijo lésbico na boca. A gente ficou uns 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... E nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Com um monitor, ensinando como colocar a camisinha no pênis. E aí ele explicava para você abrir a camisinha, apertar a camisinha na ponta, desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E o pênis na vagina, e o pênis na... Depois do 10º pênis na vagina, eu virei para ele e perguntei, mas, meu querido, quem disse que eu vou introduzir o pênis na vagina? E ele levou uns 10 minutos para entender o que eu estava dizendo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias. No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Para o material, a hora que fosse na escola, ele não ficar enfiado lá em alguma gaveta. Então, para colocar o cartaz na escola, para as professoras e os estudantes poderem reivindicar. E outra, esse material foi feito com recursos públicos. Agradecer à Comissão de Direitos Humanos, aí nos nossos queridos deputados, que inclusive aprovamos uma emenda de 11 milhões na semana passada. Obrigado ao Chico Alencar, que tem sido o nosso grande articulador. Recursos da nossa população, que veio do dinheiro público. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, em que um vereador propôs uma aberração constitucional, uma lei inconstitucional, uma aberração mesmo, que propõe que o município proíba a distribuição na rede pública de ensino municipal de qualquer material que venha enfrentar a homofobia ou trabalhar o tema... Vemos pastores que... sempre quando falam de pedofilia, querem ligar a pedofilia à homossexualidade, quando que as pesquisas nos mostram que mais de 70% dos pedófilos são pais, são tios, são avós, são primos. Talvez os outros 30% estejam aí dentro das igrejas, nos púlpitos, vestindo batinas e pregando por aí. O deputado Jean falou do capetinha que tentou, porque filho de capeta é capetinha, né? O capetinha que tentou passar uma aberração lá na Câmara dos Vereadores do Rio, é um absurdo.
não deixar que seja distribuído material... Menino de 12 anos, porque é pego com uma revista gay, é expulso das escolas públicas. Porque o que a gente mais vê nas escolas públicas são imagens de santos, crucifixos, enquanto que o Estado é laico. Eu acho que está na hora da gente tirar as imagens de Maria, de santo isso, de santo daquilo, e de crucifixos dos espaços públicos. Poder de projetos, fundamentalistas religiosos, esses desgraçados, eles têm um poder político de projeto que só está se consolidando. Mas eu sei que eu estou disposto a pegar em armas, se preciso for. Se instalar uma teocracia no Brasil. Não podemos assistir passivamente este movimento que busca acabar com a família e as religiões. Mesmo respondendo a dezenas de processos, continuarei fazendo a minha parte. Quanto a você, não se omita. Amanhã poderá ser tarde. Assista ao que foi tratado no último dia 15 de maio na Comissão de Educação da Câmara. É a volta do kit gay nas escolas, onde milhões de crianças estarão sendo estimuladas a serem homossexuais. Assista. Terá o tema Respeito à diversidade se aprende na infância. Sexualidade, papéis de gênero e educação na infância e na adolescência. Do que os professores quase sempre lhe culpam, a criança, né, pelas humilhações que ela sofre. Quem manda ter esse jeitinho? Quem manda botar flores no caderno? Tome jeito de homem e os outros vão deixar de lhe xingar e lhe bater, dizem os professores. Quantos não foram parar em mãos de psicólogos charlatães e pastores curandeiros na esperança de pôr fim ao sofrimento de uma vida no armário, que uma vida no armário lhes traz, sendo que essas terapias só fazem aumentar o sofrimento. Gostaria de iniciar abordando um tema um tanto controverso, que é o da sexualidade infantil, que recorrentemente, no caso da pedofilia dentro da Igreja Católica, é a culpa da criança homossexual. Tá? As brincadeiras sexuais infantis também podem envolver os outros, meninos buscando conhecer os corpos de outros meninos e meninas, e meninas buscando conhecer os próprios corpos e o de outras meninas e meninos. Então, quando meninos e meninas brincam, inclusive sexualmente em seus corpos, tá, com outros meninos e meninas, eles não estão sendo gays ou lésbicas quando fazem isso com pares do mesmo sexo. Não é disso que se trata. Que deixem as crianças brincarem em paz. Tá? Isso as tornará adolescentes e adultos mais inteligentes e potencialmente mais perspicazes no enfrentamento e na transformação do mundo que lhes deixamos como herança. Entretanto, e aí é um fenômeno que eu tenho percebido nos últimos anos, é que as crianças estão aparecendo, surgindo como homossexuais e se identificando como cada vez mais cedo. Que ela diz que a professora dela foi a prostituta. E a escola dela foi a escola da vida. Minhas melhores professoras foram justamente as prostitutas. Por onde eu fui expulsa, foi o meio que me acolheu. Então não tem nem o que se discutir, entendeu? Um kit ou qualquer coisa, até dele ser chamado um kit gay, que no Estado brasileiro que vê essa necessidade de ser colocado isso dentro das escolas, e ele tem que colocar, não tem que ficar entrando nessas todas as discussões. Do projeto Escola Sem Homofobia, que, repito, falo aqui nem como deputada, falo também como professora que sou, um projeto cuidadosamente elaborado, né, dentro, inclusive, dos padrões científicos. Um dos materiais didáticos, um dos filmes, tinha um beijo na boca. E a gente ficou um beijo lésbico na boca. A gente ficou uns 3 meses discutindo até onde entrava a língua, né? Então era... E nós temos que lutar para que esse projeto chegue no chão da escola, porque é lá que ele tem que chegar mesmo. Com um monitor, ensinando como colocar a camisinha no pênis. E aí ele explicava para você abrir a camisinha, apertar a camisinha na ponta, desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E desenrolar até a base do pênis antes de introduzir o pênis na vagina. E o pênis na vagina, e o pênis na... Depois do 10º pênis na vagina, eu virei para ele e perguntei, mas, meu querido, quem disse que eu vou introduzir o pênis na vagina? E ele levou uns 10 minutos para entender o que eu estava dizendo. Trabalhar gênero e sexualidade não tem idade mínima. Na verdade, a gente está falando de questões que têm a ver com todas as faixas etárias.
No ensino fundamental, a gente pode trabalhar de diferentes maneiras. Para o material, a hora que fosse na escola, ele não ficar enfiado lá em alguma gaveta. Então, para colocar o cartaz na escola, para as professoras e os estudantes poderem reivindicar. E outra, esse material foi feito com recursos públicos. Agradecer à Comissão de Direitos Humanos, aí nos nossos queridos deputados, que inclusive aprovamos uma emenda de 11 milhões na semana passada. Obrigado ao Chico Alencar, que tem sido o nosso grande articulador. Recursos da nossa população, que veio do dinheiro público. Cada vez que alguém vai ao fundamento dessa cultura, que é a Bíblia, e toma a Bíblia ao pé da letra, a gente pode chamá-la de fundamentalista sem medo de ser feliz. O caso do Rio de Janeiro, por exemplo, em que um vereador propôs uma aberração constitucional, uma lei inconstitucional, uma aberração mesmo, que propõe que o município proíba a distribuição na rede pública de ensino municipal de qualquer material que venha enfrentar a homofobia ou trabalhar o tema... Vemos pastores que... sempre quando falam de pedofilia, querem ligar a pedofilia à homossexualidade, quando que as pesquisas nos mostram que mais de 70% dos pedófilos são pais, são tios, são avós, são primos. Talvez os outros 30% estejam aí dentro das igrejas, nos púlpitos, vestindo batinas e pregando por aí. O deputado Jean falou do capetinha que tentou, porque filho de capeta é capetinha, né? O capetinha que tentou passar uma aberração lá na Câmara dos Vereadores do Rio. É um absurdo não deixar